No começo de tudo, a história nos conta sobre um homem cuja fé e caráter formaram a base de grandes nações, Abraão, conhecido como amigo de Deus. Mas o que faz de um homem uma referência tão exaltada na Bíblia? Abraão era humilde, uma qualidade que resplandece por entre as páginas sagradas, como um dos seres mais humildes de todos. A narrativa bíblica descreve como Lote, seu sobrinho, o acompanhou em sua jornada depois que Deus o chamou. Mesmo não sendo o escolhido diretamente, Lote também foi abençoado, enquanto permaneceu ao lado de Abraão. A prosperidade tocava o gado de ambos, até que a terra já não suportava tamanha abastança, gerando discórdia entre seus pastores. Diante deste impasse, Abraão, com uma generosidade que transcende o entendimento humano comum, ofereceu a Lote a primeira escolha da terra. Este gesto não é trivial. É a encarnação da paz sobre o ego, do bem coletivo sobre a vantagem individual. E fiel ao coração que valoriza a concórdia sobre ganhos pessoais, Lote escolheu as planícies férteis, deixando para Abraão as terras aparentemente menos promissoras. Abraão, em um espírito de humildade que espelha a doçura de Cristo, aceitou sua porção sem altercação. Essa aceitação pacífica e grata é um perfume agradável aos céus, uma prova de que o divino favorece a humildade com graças ainda maiores. E assim, enquanto Lote se afastava com sua escolha aparentemente superior, Abraão foi abençoado com riquezas que excediam qualquer medida terrena, mostrando que quando andamos humildemente, abrimos as portas para que o poder de Deus se revele em nós. Então, como podemos nós, seguindo o exemplo de Abraão, mostrar nosso respeito e submissão a Deus? Reverência e submissão encontram sua expressão mais verdadeira quando nos curvamos diante da vontade do Pai, dizendo: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Esta renúncia à nossa vontade egoísta é um eco do que Jesus ensinou e exemplificou, nos oferecendo uma oração que é um molde para o coração humilde, o Pai Nosso. Na essência dessa prece, Jesus cristalizou o princípio de alinhamento com a vontade divina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Chegar diante de Deus é abrir mão do nosso controle. É um ato de entrega dizendo: tua vontade prevaleça. Essas palavras, embora simples, carregam um peso de confiança e rendição, uma escolha consciente de preferir a sabedoria divina à nossa limitação humana. O mundo grita por pessoas mansas, ensináveis e humildes, pois tais virtudes não são adquiridas sem esforço. Elas são diamantes forjados no profundo solo da experiência humana. Quando a humildade é ofuscada, a soberba inflama-se com facilidade, deixando apenas destruição em seu rastro. Ser humilde pode significar tomar decisões impopulares. Pode parecer ingênuo aos olhos alheios, mas a promessa divina é clara e vigorosa para os humildes, enquanto o orgulhoso encontra resistência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Este versículo é um lembrete de que a vida espiritual é um reflexo da batalha contra o pecado e um chamado para vivermos uma vida de obediência e gratidão, que demonstre tanto a nossa fé, quanto o nosso apreço pela salvação que nos foi dada. Por conseguinte, submeter-se a Deus é engajar-se em uma luta contra as tentações do maligno, firmar-se na resistência ao diabo e vê-lo fugir de nós. A mansidão de Abraão foi precursora da sua prosperidade, como está escrito em Gênesis 24, versículo 1. Ora, Abraão já era velho e avançado em anos, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Em um mundo ainda marcado pelo orgulho, Abraão se destaca como um farol de esperança, um testamento vivo da força da humildade. A soberba, este fantasma que vagueia entre os homens, é uma assombração que destrói, consome relacionamentos únicos e arruína oportunidades de trabalho valorosas. A humildade é a chave que abre o portal para a empatia e o aprendizado, pois somente um coração humilde pode absorver sugestões e aceitar correções, seja de seus semelhantes, seja da própria voz divina. As práticas corruptas e desonestas enraizam-se profundamente na recusa em se submeter humildemente à palavra de Deus.
É verdadeiro que muitos conhecem o erro em tomar o que não lhes pertence. Contudo, consideram-se acima da diligência e do viver dentro dos próprios meios. Esquemas são tramados e bens são subtraídos numa busca vã por aparências de suficiência e abundância, revelando nestes atos sua própria insuficiência e fraqueza de caráter. Arrogância tem despedaçado laços e desfeito alianças, deixando apenas escombros onde antes havia afeto e compromisso. A história é repleta de exemplos onde a lei de Deus é desconsiderada e o coração humano se eleva em orgulho, seguindo os passos da queda luciferiana. Esse orgulho, que custou ao adversário tudo, ameaça levar-nos à ruína igual, até mesmo à perdição da alma. A humildade é uma ponte para a prosperidade, enquanto o orgulho é um precipício que muitas vezes leva à queda de grandes homens e mulheres de renome. Vigilância e discernimento são essenciais para que não adotemos essa natureza orgulhosa. Independentemente das normas mundanas, o caminho de Deus deve ser o escolhido, ainda que o mundo vanglorie o oposto. A humildade é uma estrada árdua, mas não uma jornada solitária. Contamos com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. E é diante do trono do juízo divino que todas as nossas escolhas terrenas serão avaliadas. Por essa razão, a vida que escolhemos viver aqui tem implicações eternas. A humildade não é apenas uma virtude, é uma fortaleza segura, um fundamento sobre o qual podemos construir e cumprir os planos de Deus. Abraão foi um exemplo vívido disso, não apenas pelo seu coração humilde, mas também por sua vida de oração e intercessão pelos outros. A Bíblia nos conta que Abraão se colocou na brecha, intercedendo junto ao Senhor, como registrado em Gênesis 19, versículo 27. Ele se levantava cedo e se postava diante do Senhor, defendendo as cidades de Sodoma e Gomorra antes do juízo divino. Deus, em sua onisciência, revelou a Abraão seus planos, confiando em sua fé e compaixão para interceder por aquelas cidades. Ao interceder, Abraão fez apelo à justiça de Deus, argumentando que o justo juiz dos céus não confundiria inocentes com culpados. Ele conhecia a essência divina e suas leis imutáveis, e assim podia apelar para a misericórdia de Deus com autoridade e conhecimento. A eficácia de sua oração vinha de um entendimento profundo de quem Deus é e de como Ele age. O poder da oração eficaz não está em ser um mero espectador dos feitos divinos, mas em ser um colaborador ativo no reino de Deus. É impressionante que Abraão, apesar da perversidade que graçava em Sodoma e Gomorra, mantivesse um coração transbordante de compaixão e misericórdia por seu povo. Poderia Abraão ter pedido simplesmente pelo resgate de seu sobrinho Lot, mas sua oração foi além, almejando a misericórdia até para os ímpios de Sodoma e Gomorra. Abraão negociava com Deus não em termos vagos, mas com números exatos, demonstrando que a intercessão específica é uma forma de compreender e de se envolver com a justiça divina, alinhando o coração humano ao coração do Pai. A eficácia da oração é um tema que percorre as páginas da Bíblia com uma delicadeza poética e uma profundidade que desafia nossa compreensão finita. Com frequência, nossas preces parecem perder-se no éter porque nos esquecemos de pedir com convicção e entrega, lançando apenas desejos ao céu, como quem joga moedas em um poço sem fundo. Abraão, entretanto, nos ensina o poder da perseverança e da humildade audaz em oração, uma postura que está livre de soberba e arrogância, mesmo na presença do Senhor. Ele ora com insistência, mas sem jamais questionar a sabedoria divina ou exigir explicações para as ações do Altíssimo. A humildade de Abraão é revelada pelo fato de que ele nunca exigiu de Deus uma justificação para seus atos. A habilidade de Abraão como intercessor ficou clara quando ele persuadiu Deus a diminuir o número de justos necessários para poupar Sodoma, primeiramente em unidades de 5 e em seguida em dezenas, até que o mínimo acordado foi de 10. A persistência de Abraão é uma lição de que, às vezes, o destino eterno de homens e mulheres
pode depender das orações de um intercessor. Abraão nos convida a compartilhar sua compreensão do coração divino, reconhecendo o valor de cada vida criada à imagem de Deus. Por isso, ele não hesitou em interceder com veemência por uma cidade que, aos olhos humanos, não se devê tinha mais esperança de redenção. Seu pleito por Sodoma não foi superficial, mas uma súplica profunda e sincera, um verdadeiro trabalho de amor. O relato de Abraão e sua intercessão é um convite a contemplar a profundidade do seu coração, que reflete a imagem do Criador, laborioso e incansável em sua busca pela misericórdia divina para com aqueles em juízo. A vida deste patriarca é um tesouro de lições para todos nós, semeando a excelência e a graça para viver conforme a vontade do Senhor. A narrativa de Abraão nos exorta a seguir o exemplo dos pioneiros da fé, a viver uma vida que agrade a Deus e a estabelecer um padrão para as futuras gerações. Ele, vindo de um contexto pagão, ouviu a voz do Senhor e, com prontidão e coragem, deixou tudo o que era familiar para obedecer ao chamado divino, um ato que exibiu qualidades únicas dignas de imitação. Em Hebreus 6, versículo 12, somos encorajados a ser não negligentes, mas seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Abraão, já idoso aos 75 anos, enfrentou muitos desafios, mas sua fidelidade a Deus não vacilou. Ele é um dos muitos exemplos bíblicos que nos inspiram a seguir caminhos veneráveis em vez de trilhas de arrependimento e perda. O profeta Jeremias nos convoca com palavras atemporais em Jeremias 6, versículo 16. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Contudo, muitas vezes, resistimos a seguir esses caminhos provados e verdadeiros, procurando novas rotas que nos prometem liberdade, mas nos deixam sem descanso. O apóstolo Paulo, embora inundado com revelações e insights originais, incansavelmente remete seus leitores à sabedoria dos que o precederam. Em Hebreus 13, versículo 7, ele diz: Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus. Considerai atentamente o fim da sua vida e imitai a sua fé. Paulo nos chama a unir-nos a ele, assim como ele segue a Cristo, configurando uma cadeia de discipulado e exemplo que percorre séculos. A exortação do apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e observai os que assim procedem conforme o exemplo que tendes em nós, ressoa através dos séculos como um chamado à imitação consciente daqueles que caminham na fé. Em outra carta, Paulo reafirma esse princípio em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, estabelecendo um ciclo virtuoso de discipulado que começa com Cristo e se perpetua através de seus seguidores. Abraão, o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, exemplifica essa cadeia de transmissão não apenas em palavra, mas também em ato, como um doador generoso que confia no Senhor para prover suas necessidades. Depois de retornar da guerra, Abraão encontrou-se com Melquisedeque, descrito como o sacerdote do Deus Altíssimo. Ao entregar o dízimo de tudo a Melquisedeque, ele não apenas praticava uma lei antiga, mas também reconhecia a soberania divina sobre todas as conquistas e posses, uma prática relatada em Gênesis 14, versículos 18 a 20. Quanto a ser um bom vizinho e membro da comunidade, Abraão mostrou como se deve agir. O exemplo de sua vida reflete um aspecto fundamental da doutrina cristã, o amor ao próximo. A forma como tratamos os outros revela nossa própria natureza e nosso entendimento do amor de Deus. Abraão, ao socorrer seu sobrinho Ló e aliar-se aos seus vizinhos para tal feito, não só demonstrou sua fé, mas também seu compromisso com a justiça e o bem-estar comunitário, como indicado em Gênesis 14, versículo 13. A Bíblia instrui sobre o amor ao próximo em várias passagens, destacando a importância da compaixão, honestidade, justiça e imparcialidade em nossas relações. Ela adverte contra a maledicência,
o rancor e a vingança pessoal, ensinando a viver em paz e harmonia e a valorizar a vida de cada um segundo os preceitos estabelecidos por Deus. Finalmente, a hospitalidade de Abraão proporcionou o contexto para a promessa da chegada de seu filho Isaque. Em Gênesis é descrito como: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, onde ele viveu a essência da hospitalidade ao acolher 3 visitantes desconhecidos, que trariam uma mensagem divina. A história sugere que atos de generosidade e acolhimento podem servir de catalisadores para bênçãos imprevistas e recompensas celestiais. Sob a sombra providencial dos carvalhos de Mamre, na plenitude abrasadora do meio-dia, o patriarca Abraão estava postado à entrada de sua tenda. Erguendo os olhos, ele avistou 3 homens em pé, próximos. Na cultura do Antigo Oriente, um viajante era sagrado, e Abraão, reconhecendo isso, não hesitou. Ele correu ao encontro deles e reverentemente se inclinou até o chão, um gesto de respeito e humildade profundamente enraizado em sua alma. "Permitam-me trazer um pouco de água", ofereceu ele, "e lavem seus pés e descansai sob esta árvore, e trarei um bocado para comer, para que recobreis as forças, pois assim deveis ser confortados em vossa jornada." E os homens consentiram. Este relato, imortalizado em Gênesis 18, versículos 1 e 2, 4 e 5, nos ensina sobre a arte perdida da hospitalidade, um dos mais puros atos de adoração e serviço ao divino, pois ao servir aos outros, serve-se a Deus. Em sua tenda, Abraão não poupou esforços e ofereceu-lhes o melhor de seu rebanho. Durante a refeição, foi feita a profunda proclamação do nascimento de Isaque, uma promessa que mudaria o curso da história. Esta narrativa nos lembra que, mesmo dotados de promessas divinas, muitas vezes é através da obediência e da hospitalidade que caminhamos em direção ao cumprimento dessas promessas. Num mundo cada vez mais fechado em si e nas próprias dificuldades, onde muitos carregam o peso do desânimo físico e emocional, é essencial que corações discernidores e sensíveis ao Espírito Santo não deixem esses momentos significativos passarem despercebidos. Cada gesto de gentileza é uma semente plantada na eternidade, e por vezes, sem o saber, podemos estar servindo anjos, como fez Abraão. Portanto, oremos. Pai Celestial, louvamos Teu nome sublime e agradecemos pela honra de sermos chamados segundo o Teu propósito glorioso. Agradecemos pela oportunidade de refletir os traços de caráter que fizeram de Abraão um amigo Teu, mostrando que é possível espelharmos tais qualidades em nossa própria existência. Que a Tua graça recaia sobre nós, tornando-nos pessoas de oração fervorosa e hospitalidade generosa, gerindo nossos lares e nossas comunidades para a Tua glória. Que possamos viver uma vida de oração vibrante e de ações positivas que ressoem Tua vontade. Recebe nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém.